Então vamos tomar o texto de Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2, que servirá para a meditação do nosso estudo nesta manhã, que precede a escola bíblica dominical, ou melhor, a ceia do Senhor. Se você já achou, diga amém. Pouca gente achou, né? Vamos aguardar mais um instante apenas. Livro aos Hebreus. Ninguém definiu ainda quem escreveu o livro aos Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi uma outra pessoa. Não importa, está incluído no cânon sagrado, faz parte da palavra de Deus. Amém? Podemos ler? Como são 2 versículos, eu vou ler um, a igreja vai ler o segundo, depois nós vamos falar junto do texto áureo, que eu vou falar com os irmãos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O nosso texto áureo está baseado na primeira parte, ou melhor, na parte B do versículo 1, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Repita comigo, deixemos todo o embaraço. A verdade prática da nossa lição de hoje. Os cristãos judeus estavam ficando cansados e já queriam desistir. Mas o escritor de Hebreus, pelo Espírito Santo, os estimula a continuar na carreira cristã, comparando-os a um atleta que não pode ficar apegado a algum peso que o impedirá de ganhar a corrida. O pensamento da semana de Warren Wiersbe, que diz o seguinte: um atleta vencedor não escolhe o que é bom e o que é mal, mas sim o que é muito bom e o que é absolutamente melhor. Você pode dizer amém por isso? O objetivo da nossa lição de hoje: o crente compreenderá que há embaraços que estão atrapalhando a sua carreira cristã, fazendo-o se esmorecer na corrida, mas é possível rever isto e vencer. Tome assento em nome de Jesus. E eu queria convidar você a uma reflexão hoje sobre a questão dos embaraços na vida cristã. Muita gente não está cometendo o pecado, está procurando, ou seja, não está vivendo uma vida de pecado, mas está vivendo uma vida embaraçada. Embaraço não é pecado. Diga comigo, embaraço não é pecado, mas atrapalha a carreira. O que faz o embaraço? Então, tem muita gente ficando desanimada, muita gente parando pelo caminho, por causa dos embaraços. Eu queria mostrar para vocês hoje que Deus também está preocupado até com os embaraços da nossa vida, para mostrar-lhes que Deus tem o total governo de todas as coisas. Você pode dizer amém? Cada detalhe da nossa vida não está alheio ao Senhor. Deus se preocupa conosco, nos mínimos detalhes. Deus se preocupa conosco. Se você pensa que não é assim, me desculpe, você ainda não entendeu o que é o governo de Deus. O que é a soberania de Deus. O que é o senhorio de Deus. A tradução que nós temos aí, que é Almeida Revista Corrigida,
ela usa a expressão embaraço. Deixemos todo embaraço. Mas há outras traduções, e eu consultei algumas delas, que não usam a expressão embaraço. Umas usam a expressão peso. Outras usam a expressão impedimento. Outra usa a expressão carga. Outra tradução que eu li fala de fardo. Outra tradução que eu li fala de acessórios inúteis. E uma outra tradução diz tudo que nos atrapalha. Então, se fôssemos ler Hebreus 12 e 1, a parte B do versículo, que é a parte final, em algumas traduções estaria dizendo assim: deixemos todo o peso, ou deixemos todo o impedimento, ou deixemos todo o fardo, ou deixemos todos os acessórios inúteis, ou deixemos tudo que nos atrapalha. Há algumas outras traduções que, inclusive, fazem ao contrário. Não nos embaracemos com as coisas da vida. Por que o escritor de Hebreus escreve essa expressão? Porque ele fala para a igreja, é uma carta destinada à igreja, aos cristãos judeus. Por que ele fala isso? Ele não falou isso simplesmente para dar um pito, para dar um carão, para dar um puxão de orelha. Não. Ele escreveu essa palavra, mandou esta carta para a igreja, porque o Espírito Santo, que está governando a igreja, disse: escreva isso. Chamou o autor e disse: escreva esta carta para a igreja dos Hebreus e fala para eles deixarem os embaraços. E nós entendemos que isto é uma palavra que não pode ser deixada de lado. A gente não pode achar que essa expressão é uma expressão exclusiva para a igreja dos Hebreus, mas é uma expressão que se aplica nos dias de hoje na igreja odierna, na igreja do século 21. O autor aqui está nos ensinando que os que correm numa corrida devem tomar cuidado com a sua vida. E com a sua vida de atleta, com a sua vida na carreira, com a sua vida na corrida cristã. Por quê? Ele está dizendo que se a gente correr carregando peso, a gente não chega no final. Em outro sentido, a gente vai enfraquecendo e esses pesos, esses embaraços, estes fardos, esses acessórios inúteis vai tornando a vida cristã um peso. E a gente então não consegue chegar na vitória final. A gente não consegue ir até o fim. Isso transita pelas preocupações. Isso transita pelas amizades mundanas. Isso transita pelo amor à vida presente. Isso transita também pelos prazeres do mundo. Ou seja, os cuidados do mundo. Essas coisas e coisas desse tipo são considerados estorvos que vai trazendo um certo peso para a nossa vida, para o nosso corpo e nos tornando pesados na corrida, cansados na corrida. Quando você vê alguém que já está cansado de ser crente, cansado de vir para a casa de Deus, cansado de vir para a oração, cansado disso, cansado daquilo, esse não é um cansaço físico, é um cansaço pelos embaraços que ele tem na vida e não consegue se desvencilhar dele, não consegue deixar. É semelhante, eu estive no México, e quando eu fui no México, eu fui assistir a uma tourada. Eu nunca tinha visto isso de perto. E então pegamos um táxi e fomos até a arena onde os toureiros fazem ali a sua apresentação. E aquilo parecia um
um estádio romano, de fato. E lá no momento em que o toureiro ele está lutando para ferir o touro, né, enfrentando o touro que vinha com uma ansiedade enorme de destruí-lo, quando ele conseguia ferir o touro, as pessoas do estádio vinham abaixo. E quando ele começava a ferir o touro, e o touro já começava a enfraquecer, as pessoas tiravam relógio, jogavam relógio, outros tiravam aquele chapelão, que eu tenho um em casa até hoje guardado, jogavam, outros jogavam jaquetas de couro, outros jogavam anel. E aquele toureiro via cair aquilo tudo ali, mas o touro ainda estava vivo. Então ele não tocava naquilo enquanto o touro não caísse. Quando o touro parava e se curvava, aí o estádio vinha abaixo, as pessoas gritavam o nome dele, ovacionavam de forma exuberante, e depois disso, ele colhia tudo aquilo que as pessoas jogavam. A gente jogava carteira, jogava aquele negócio que carrega vinho, não sei o nome daquilo, não sei se é bornel, alguma coisa desse tipo, jogavam aquilo, e eu fiquei impressionado de ver como aquele homem, como as pessoas jogam, tirando relógio, mas não é relógio de camelô, não. Gente rica, jogando relógios caros, anel, jogando tudo, chapéu, jaqueta de couro, eles jogam tudo. E o toureiro sai dali, cheio de coisa. Agora você imagina, nas corridas de Roma, quando as pessoas iam jogando moedas para os corredores. E eles iam pegando aquelas moedas e iriam guardando aquelas moedas, colocando lá no seu alforje ou no seu surrão. E no momento que ele estava correndo, aquilo ia se tornando um peso para ele. Então ele ia ficando para trás. E o outro ia passando, e ele não chegava ao final. O que o escritor aos Hebreus está dizendo, que há fatores que contribuem para que a nossa vida fique embaraçada. E eu não posso afirmar se há alguém aqui com a vida embaraçada, mas eu posso afirmar que nós precisamos nos livrar de todo o embaraço e seguir em frente, porque essa é a nossa caminhada. Alguns fatores contribuem para a corrida de alguns, para que a corrida de alguns se torne embaraçada, dificultando alcançar a linha de chegada. E nós só estamos começando. Nós só estamos começando. E alguns já se sentem cansados, porque carregam fardos que pela falta de cuidado, dedicação, pela falta de treinamento, porque o corredor tem que fazer treinamento, e o treinamento é vir para a casa de Deus, é vir para os cultos de oração, é vir para o culto de estudo, é vir para os cultos de celebração. Isso é treinamento. Falta, às vezes, além do treinamento, um posicionamento. A gente tomar uma posição de dizer assim, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais aquilo para a minha vida. Isso está me fazendo mal. Tudo que te prende, tudo que te arrasta, tudo que te joga para baixo, a gente tem que abrir mão. Ainda, nós precisamos, além do posicionamento, além também da falta de cuidado, ou do cuidado que devemos ter, a dedicação. Quanto mais nos dedicarmos ao treinamento, mais habilitados seremos para continuar a carreira. Sim ou não? E outra coisa importante é a decisão. Nós precisamos decidir aquilo que queremos para a nossa vida, para que a nossa vida não se torne uma vida enfadonha, cansativa, para que a vida cristã, que é uma carreira linda de viver, não se torne um fardo, não se torne o que nós falamos aqui, um acessório, acessórios inúteis. Nós não temos que carregar isso. Nós temos que viver uma vida cristã onde a carreira é contínua e chegará o momento, como disse Paulo, combati o bom combate e acabei a carreira. A gente um dia vai acabar a carreira. Todos aqui vão acabar a sua carreira. Mas é necessário que na nossa carreira nós vamos deixando esses fardos. Amém? E esses fardos, que eu disse que há fatores que contribuem, eu então dei uma classificação. Até porque não encontrei fontes para me inspirar nesse sentido. Mas eu considerei alguns fatores que contribuem para os embaraços da vida. E o primeiro fator que eu considero é o fator espiritual. Ou seja, um crente que não cuida da sua vida espiritual,
dificilmente chegará ao final da carreira. Se ele não cuida da sua vida espiritual, dificilmente, porque ao longo da vida, ele vai deixando de lado o devocional. Não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não canta canções ao Senhor, vive uma vida puramente material, focada no material. Então ele não tem uma vida espiritual. Ao longo da vida, então, ele vai deixando de lado o devocional. No momento que ele deixa do lado o lado espiritual, que é o devocional, ele também vai deixando a comunhão. Aí já não vem à igreja, começa a faltar aos cultos. Aí já vai arranjando desculpas para não vir. As desculpas vêm na mente. Não, eu não vou porque hoje eu estou cansado. Hoje eu não vou porque hoje está muito frio, eu estou preocupado. Então ele mesmo começa a arranjar isso. Então ele já começa a se afastar da comunhão. Além da falta de falhar na comunhão, também a participação dos cultos. Porque quando a Bíblia fala que devemos estar juntos no Salmo 133, ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, e eu já expliquei a vocês que no original, no hebraico, o texto quer dizer o seguinte: ó quão bom e quão suave é que os irmãos se sentem juntos na mesa. E é sentar junto mesmo. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui é sentar juntos na mesa. Quando isso não falha, quantos irmãos não vieram hoje até agora? E quem sabe alguns não virão hoje. Essas pessoas que não estão vindo estão contribuindo para que a sua vida se torne embaraçada. De que maneira? Ele deixa de receber uma coisa boa e substitui por uma coisa que é um fator de fardo. Porque o lado espiritual, quem está entendendo isso? O lado espiritual vai ficando em segundo plano. Aí, o que acontece com essa pessoa? Além dele não participar dos cultos, ele começa a se entregar aos apetites e aspirações carnais e materiais. Ah, hoje tem a Bienal do Livro, hoje eu vou lá na Bienal. Hoje é ceia, mas a Bienal vai embora semana que vem, eu preciso ir lá, não vou ter outro dia, ele deixa de vir para a ceia para ir na Bienal. Ele está pecando? Me desculpe dizer, não está pecando, mas ele está trazendo fardo para a sua vida, ele está trazendo embaraços para a sua vida, quem está entendendo? E está fazendo isso. Por quê? Ele tem esse direito? Tem. Ah, hoje eu não vou ser porque eu vou fazer um churrasco com os meus amigos. O que ele está fazendo? Ele está deixando de participar do culto, ele está deixando de estar em comunhão, ele está deixando de fazer o seu devocional, está se entregando a apetites e aspirações carnais e materiais, em substituição ao fator espiritual. Então é importante que o fator espiritual esteja em primeiro plano na nossa vida. Mas há um segundo fator, que é o fator material. Por que algumas pessoas estão vivendo uma vida cristã de cansaço, de fardo, de peso? Por quê? Porque a vida material não pode sobrepairar sobre a vida espiritual. Vamos repetir isso? Não pode sobrepairar. Ou sobrepairar no sentido de estar pairando sobre a vida espiritual. A vida tem que haver o equilíbrio. Tem que haver o equilíbrio. Então, a vida material, ela não pode sobrepairar sobre a vida espiritual. Afinal, o conselho de Jesus foi no sentido de nós não nos preocuparmos com a vida material, com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir. Jesus falou, não se preocupem com isso. Se Deus cuida do pardal, Deus não vai cuidar de você, que vale muito mais do que um pardal? Por que você está preocupado com isso? Aí ele vai nos dizer assim, mas buscai primeiro o reino de... E todas estas coisas, ou seja, essas coisas de vestuário, de alimentação e de preocupação com a vida, todas essas coisas serão, obviamente, secundárias. A prioridade é o reino. E quando a gente dá prioridade a Deus, Deus se volta para nós e cuida de nós. E não deixa a gente ficar pegando esses embaraços. Então, o fator espiritual é um, o fator material é outro. Por quê? Porque se nós não atentarmos para isso, nós vamos devagarzinho nos escorregando para o campo, deixando a vida espiritual, entrando na vida material, dando mais preponderância à vida material. E terceiro, tem também o fator social. No fator social,
ter vida social não é pecado. Diga comigo, ter vida social não é pecado. Mas essa vida social pode se tornar um embaraço. Sim ou não? Pode se tornar um embaraço, sim. Por quê? Porque você gosta de sair com seus amigos, você gosta de sair com as suas amigas. Isso é pecado? Não, pastor. Não é pecado. Ué, eu não posso sair com as minhas amigas? Pode. Você pode sair com seus amigos. Agora, quem são seus amigos? Quem são suas amigas? Escute o Salmo 1, versículo 1, na tradução King James. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta de pecadores, nem se assenta na reunião de zombadores. Quando você está lá no bar, quando você está lá no shopping, com aqueles teus amigos todos, eles falam de Deus? Eles te dizem coisas boas? Eu te garanto que não. Nesse sentido, o Salmo 1 nos adverte que esse fator social pode ser para nós um peso, porque você vai sentir falta disso. Aí você está sempre reunido com esses seus amigos e suas amigas que não querem saber de Deus. E aí tem um brocado que diz, diga-me com quem anda e te direi quem és. Se você só anda com ímpio, você tem muita chance do ímpio também te converter para o caminho dele. Por quê? Porque você vai enfraquecendo por causa dos embaraços. Isso se torna um peso. Então, o fator social perpassa, né, a atenção sobremaneira, perpassa pela vida social. Se você começa a dar muita atenção à sua vida material, à vida social, ela vai ficar preponderante. E aí a vida espiritual vai minguando. E aí o que acontece? É como se eu botasse aqui uma balança, o peso da vida material vai sendo maior do que o da vida espiritual. Há um desequilíbrio. E você vai enfraquecendo, vai aos poucos. Quando vê, a pessoa está afastada ou desviada ou caída no caminho. Portanto, você pode ter amigos? Pode. Mas você tem que ser um influenciador dos seus amigos. Você não pode permitir, todo mundo fala assim, que quem vai para a faculdade se desvia. Irmãos, me desculpe, só se desvia se não for crente. Que quem é crente vai influenciar. Daniel influenciou a corte. Paulo influenciou 11 cidades do Império Romano. Eu influenciei a minha turma de 130 alunos. 130 alunos. E todos até hoje me respeitam. Até hoje nós nos comunicamos. Por quê? Porque não é crível que um crente se deixe dominar. A gente tem que levar a fé em Jesus para as pessoas e não eles trazerem o mal deles, as suas ideologias para nós. Porque lá na faculdade... Irmãos, nossa mente pode ser blindada. E se for blindada realmente, com aquele capacete da salvação, irmão, não entra nem seta do diabo. Imagina a ideologia do PT. Então, jovem, primeiro, se ele é cristão, se ele é verdadeiramente cristão, ele vai transformar a sua turma e não ser transformado. Porque senão nós não estamos fazendo a diferença. E se a gente não faz a diferença, o que a gente vai fazer então? Então, o fator espiritual, o fator material, o fator social e o quarto, o fator mental. Preste atenção nisso. Os estudiosos da área esportiva, eles dizem que um corredor precisa desenvolver a resistência mental. Isso estou falando de um corredor, isso é instrução dos profissionais da área esportiva. O corredor precisa de quê mesmo? Resistência. Para quê? Para que ele possa alcançar o seu objetivo, ele precisa de ter uma resistência mental. E com isso, ele desenvolve as qualidades que os bem-sucedidos na corrida desenvolvem. Eles estudaram os grandes corredores, os grandes campeões, os atletas campeões, e chegaram à conclusão que eles precisam de ter resistência mental. Se nós também entendermos isso aqui, nós também seremos bem-sucedidos. Agora, preste atenção.
Quais são esses subfatores que agora, dentro do campo de fator mental, são importantes no corredor que ganha as corridas? Vou falar do Bolt, por exemplo, que todos conhecem. O grande Bolt, corredor, não é isso? Este homem, como é que ele formou essa chamada resistência mental? De que forma essa resistência mental pode se engajar em nós? Primeiro, através da resiliência. A resiliência, diga comigo, resiliência é a capacidade de recuperar-se nas adversidades. Então, todos esses corredores, eles conseguem essa virtude de formar na sua mente uma resistência mental, a começar pela resiliência, que é a capacidade de recuperar-se na adversidade. Ou seja, todas as adversidades que eles têm facilidade, porque eles têm resistência mental. O crente também precisa formar uma resistência mental. Ele precisa também ter essa resiliência. A segunda coisa que um atleta precisa na corrida é o foco. Ou seja, é a capacidade de se concentrar em face das distrações circunstanciais. Quando ele está correndo, tem um parente que fala, oi, como é que você... Outro grita o nome dele de cá. E se ele parar para as distrações, ele perde o foco. Por isso que no versículo 2, o autor desta carta vai dizer, deixando todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, olhando para... Então, o foco do crente é Jesus. Quantos podem dizer amém por isso? Se o foco é Jesus, nós não vamos ficar focados nas circunstâncias inesperadas, nas circunstâncias que surgem. Vão surgindo muita coisa no caminho do crente, na carreira cristã. Nós não podemos deixar o nosso foco para isso. Terceira coisa, que tem um atleta que é campeão, que é um Bolt da vida. O que ele precisa? E qual é esse fator mental? Como é que ele faz para sua resistência mental ficar mais consolidada? Ele precisa de força. E o que é a força, pastor? É a capacidade de concentrar-se em face das mudanças imprevistas que ocorrem. E, além disso, permanecer equilibrado na competição. Ele tem uma força. Eu me lembro de um corredor brasileiro que não ganhou a corrida. Eu não lembro o nome dele, mas vocês vão se lembrar do fato. Ele vinha correndo quando eu acho que foi um irlandês, que entrou no meio do caminho e atrapalhou ele. Quem se lembra disso aí? Olha, quase toda a igreja se lembra. O que aconteceu? Ele se desvencilhou daquilo e continuou a corrida. Chegou em primeiro? Não, mas ganhou o maior prêmio que nenhum atleta tem até hoje, ele ganhou. Porque ele mostrou que ele tinha força, ele superou aquela situação. Ou seja, o imprevisto, ele permaneceu equilibrado no meio do imprevisto. Aquele homem surgiu de repente, ele seria o campeão. Já estava em primeiro lugar. Mas o segundo ou terceiro lugar, não lembro agora, foi para ele fundamental, porque ele ganhou o maior prêmio que alguém podia dar. Eu tive assistindo uma entrevista dele. Lamentavelmente, eu não me lembro o nome daquele corredor. Mas ele teve uma resistência mental. Primeiro, resiliência, foco, força. E a quarta coisa, preparação. Ou seja, o que é a preparação? É a capacidade de antecipar situações e se sentir preparado para executar o seu plano de ação. Ou seja, você se prepara. Agora, nós na carreira cristã não nos acostumamos a nos preparar. Nós não nos preparamos. E a gente pensa que a preparação é ficar em casa. Quando a gente está na casa de Deus, quando a gente está nos estudos bíblicos, quando a gente está no culto de oração, quando a gente está buscando ao Senhor, nos encontros, nos congressos, nas confraternizações, isso é uma preparação. E essa preparação você não está percebendo, mas na sua mente está sendo formada resistência mental. A escola dominical tem sido muito boa nesse sentido, de formar na mente de cada crente resistência mental. Ou seja, preparar o crente
Nós aqui focamos no ensino, porque Jesus começou ensinando, pregando e curando. E é isso que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou seja, eu vou usar uma palavra que não existe, mas que o Magre nos inspirou a dizer. O crente que faz isso, ele é imparável. Ele é imparável. Ninguém para esse crente. Por quê? Porque ele está conhecendo e procurando conhecer. Conhecendo e procurando conhecer. Ele está numa crescente a cada dia. E vai crescendo, e vai crescendo. E esse crente nunca fica grande, porque quanto mais você cresce diante de Deus, menor você vai ver que você é, mas ele é grande na sua vida. Então a preparação. Outra coisa, a quinta coisa, é a visão. Todo corredor precisa ter visão. A capacidade de seguir em frente em seu objetivo, quando não há sinais de proximidade da chegada. O corredor está correndo e tem hora que parece estar distante o pódio. A linha de chegada está muito distante, mas ele está vendo a visão desse corredor, desse homem que tem resistência mental, é que o pódio é logo ali. Estou falando uma mineirice. Mas é logo ali, ele sai correndo, o pódio está 10 quilômetros, mas ele não, é logo ali. É logo ali. E ele está com essa visão, é a capacidade de seguir em frente, de olhar para o objetivo e acreditar que daqui a pouco ele vai chegar lá. E é isso que faz a gente continuar na vida cristã. É isso que dá a gente resistência mental. Se dá nos corredores, pode ser aplicável a nós também, quem está entendendo isso. Uma outra coisa, a sexta coisa, é a abertura. A abertura é a capacidade de aprender e estar aberto a outras possibilidades, a todas as possibilidades. No meio da corrida, você tem que estar aberto a entender o que pode acontecer e estar aberto às possibilidades. Você não pode se fechar no seu circuito também e sair como um cego, correndo, sem direção. Você tem que ter resiliência, você tem que ter foco, força, preparação, visão, abertura e, por último, confiança. E essa confiança é a capacidade de ter fé. A gente precisa entender uma coisa nesse campo. Não basta você ter fé em Deus. Ou seja, não quer dizer que não basta no sentido espiritual. É importante que você tenha fé em Deus, mas também acredite em você. Porque se aquela mulher do fluxo de sangue não acreditasse nela, ela estaria até hoje sofrendo do fluxo de sangue. Porque ela disse, se eu tão somente tocar na orla dele. Então ela acreditou nela. Tem crente que não acredita nele, não acredita no seu potencial. Você não é um Zé Mané, você não é um Zé Ruela, você não é uma coisa qualquer. Você é filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Você tem que acreditar em você. Você tem que dizer assim, eu vou chegar lá. Isso é, confiar que você pode chegar sem levar embaraços na vida. Quem está entendendo isso? Nesse sentido, quando você corre com fator mental, administrando a sua resistência mental, você está se preparando na corrida mais e mais. Então, nós precisamos entender que alguns fatores contribuem para os embaraços da vida. Se você está entendendo, diga amém. Segundo lugar, é que há outras fontes, diga comigo, há outras fontes que geram embaraços na vida cristã. Pastor, existem outras fontes ainda? Existem. Eu falei sobre os fatores influenciáveis. E lembrando sempre que embaraço não é pecado, mas pode te conduzir ao pecado. Além dos fatores que nós já mencionamos, há pontos desprezados por alguns que têm tornado a carreira cristã muito difícil. Muita gente está tendo dificuldade com a vida cristã, haja vista o que Paulo fala aos Gálatas. Uma igreja recém-formada, criada, estabelecida.
E lá no capítulo 5, versículo 7, Paulo vai dizer assim para eles, e isso se reverbera nos dias de hoje. Corrias bem. Corrias bem. Maravilha ouvir isso. Vocês estão correndo bem, hein? Quem vos impediu para obedecer à verdade? Em outras palavras, vocês iam muito bem. Mas o que aconteceu que vocês caíram? O que aconteceu que houve essa queda? Corrias bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? De que forma nós estamos correndo? O doutor Mateus Henry, ele escreveu uma frase que eu considerei fundamental. A vida cristã é uma corrida em que ele deve correr e ficar firme se quiser obter o prêmio. Se quiser obter o prêmio. A vida cristã é uma corrida em que ele deve correr e ficar firme se quiser obter o prêmio. Se não quiser obter o prêmio, é fácil, é só ficar a mesma coisa. É só ficar com a vida embaraçada. Mas nesse sentido, Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele queria que eles mesmos, os próprios, o pessoal da Galácia, que na expressão do meu professor João Pereira de Andrade Silva, seria Galatas. Ele disse que quem nasce na Galácia é Galatas. Mas como a palavra Galatas ficou feia na pronúncia, então colocaram Gálatas. Mas o certo seria Galatas, porque um preletor do MEC, quando foi João Pereira, não, foi o Austrégésimo de Ataíde, quando ele falou a epístola aos Galatas, um monte de pastores e gente do auditório censurou ele. O homem daquela envergadura falar a palavra errada. Aí eu perguntei ao meu professor, é Galatas? Está errado falar Galatas ou é Gálatas? Ele disse, Paulo, Galatas é o certo. Mas como a palavra soou errado, colocou-se Gálatas. Mas o Austrégésimo de Ataíde não falou errado, ele falou certo. Galatas. Deixando essa cultura inútil para lá, Paulo fala para os Galatas, ou para os Gálatas. Se perguntem a vocês mesmos. Faça uma auto-pergunta. Vocês corriam bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Paulo já sabia a resposta. Paulo tinha convicção da resposta, mas ele queria que as pessoas respondessem para eles mesmos. Porque quando a gente responde para nós mesmos, nós fazemos uma autoavaliação. Nós colocamos na balança o que nós estamos fazendo. Alguns crentes, e ele tinha um objetivo quando ele perguntou isso, é para que eles, primeiro, identificassem o cansaço. Por que vocês de Gálatas estão tão cansados? O que impediu vocês de continuarem na caminhada? Vocês estavam indo tão bem. Talvez seja uma pergunta que o Espírito Santo está fazendo hoje aqui. Você ia tão bem na tua vida cristã e, de repente, você travou. Aí, o Espírito Santo fala assim, o que é que te impediu? O que é que te impediu? O que aconteceu com você que você ia tão bem e, de repente, pá, travou? O que aconteceu com você? Ou seja, corrias bem. Quem vos impediu? Quem vos impediu? Ele primeiro pergunta, quem vos impediu? Talvez se nós respondêssemos a esta pergunta lá dentro, quem me impediu foram os embaraços. Eu comecei a me voltar para as coisas materiais, comecei a voltar para a roda social, comecei a me envolver com algumas coisas, e agora eu estou assim. Quem vos impediu? Paulo queria que eles respondessem para ele mesmo. Alguns crentes criam afeição e interesse exagerado pelo corpo, pela vida, a vida presente e pelo mundo. Essa afeição, basta dizer que o evangélico copia muito o que o mundo manda via rede social, via TV,
via vídeos e tudo mais. Alguns anos atrás, você não via um pastor da Assembleia de Deus barbudo. Um pastor, sim ou não? É ruim de ver um pastor barbudo. Hoje está assim de pastor barbudo. Copiaram da onde? Da Bíblia? A Bíblia condena a barba? Não. Mas por que eles nunca usaram barba e agora usaram? Porque o mundo passou a usar e a gente copiou. Sim ou não? A gente copiou o mundo. Eu me lembro disso eu casei no dia 9 de julho de 72, há 47 anos atrás. Na época o que estava em voga era a maleta do 007, do James Bond. Quem que não queria ser como James Bond? Eu casei e falei, só vou voltar depois da minha lua de mel quando eu comprar minha maleta 007. Irmãos, enquanto eu não comprei a minha maleta 007, eu não entrei na igreja. Quando eu comprei, eu fui para a igreja com a minha maleta 007, com o dedo esticadão assim, ó. Pegava a maleta, botava ela assim, ó, e o dedo ficava esticado. O que é isso? Influência da onde? A roupa não é influência lá de fora? A gente copia o mundo. Por que o mundo não copia a gente? Porque a gente não tem luz para mostrar ao mundo. A gente precisa ter uma anticultura, uma contracultura à cultura do mundo. A gente teria que frear isso, dizer, opa, isso não é para a minha vida não. Por quê? Paulo então queria que eles deixassem esse interesse exagerado pelo corpo, pela vida presente e pelo mundo. Porque Jesus, na contramão disso tudo, Jesus fala assim, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu... Irmãos, eu quero carregar o jugo de Jesus até morrer. Mas eu não quero carregar embaraço, jugo do mundo na minha vida. Porque isso me faz morrer. O jugo de Jesus me faz viver, mas o jugo do mundo me faz morrer. O que é que você vai optar? Então, quando Henry fala que a vida cristã é uma corrida e que ele deve correr firme, se quiser obter o prêmio, não é uma brincadeira, não é uma proposição inócua, não é alguma coisa sugerível, magriando mais uma vez. Não, você simplesmente precisa atentar para isso, que é fundamental que a sua carreira cristã seja uma carreira cristã sem fardos. Tomai o meu jugo. Jesus falou assim, tomai o meu jugo, já não falou de embaraço. Tomai o meu jugo, não falou de fardos. Tomai o meu jugo, não falou de acessórios inúteis. Tomai o meu jugo, não falou de impedimento. Tomai o meu jugo, não falou de tudo que nos atrapalha, mas pelo contrário, de coisas que nos impulsionam, que nos levam para a glória, que nos levam para o céu. Quem está entendendo, diga amém. Nesse sentido, quando nós abrimos mão desta instrução do escritor de Hebreus, eu vou falar Paulo aqui, quando eu falar, vocês não se preocupem não. É o vício de achar que foi Paulo que escreveu. Eu sei que não há nenhuma confirmação disso, mas se eu falar, vocês me perdoem de imediato, ok? O pastor que escreveu, Paulo que escreveu, pastor, eu não sei. Mas se eu citar Paulo por uma questão de hábito, né, vocês não se preocupem com isso. Então, quando nós abrimos mão da instrução que diz, deixemos o embaraço, deixemos o embaraço. Vamos dizer junto? Deixamos o embaraço. Quando a gente abre mão disso, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos retroalimentando a cadeia de formação dos embaraços na vida cristã. Você está retroalimentando. E não tem jeito. Quando você deixa de ouvir essa instrução e praticar essa instrução, se eu pudesse fazer uma faixa aqui, daqui até lá na outra coluna, dizendo assim, vamos deixar de lado os embaraços. Deixando os embaraços. Se a gente começar a deixar, a gente não entra no processo inverso, que é retroalimentar a cadeia que nutre, que faz gestar esse peso, esse fardo, esse impedimento, essas coisas inúteis. Portanto, alguns sintomas
são visíveis naqueles que estão com a vida embaraçada. Primeiro, por que nós estamos então assim, pastor, com a vida embaraçada? Porque nós não, em primeiro lugar, diga comigo, não estamos priorizando Deus sobre todas as coisas. Nesse sentido, permitimos que outras coisas ocupem o seu lugar. É óbvio que nós não vamos viver na plenitude do vazio. Se Deus não está pleno, alguma outra coisa está ocupando. Então Paulo vai dizer aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, ele diz o seguinte: ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, a cabeça da igreja é Cristo. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Foi a primeira pessoa que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que absolutamente, na minha tradução, tenha proeminência. Em outras palavras, tenha primazia. Em outras palavras, tenha prioridade. Em outras palavras, tenha o primeiro lugar. Então Jesus não ressuscitou para ocupar o segundo lugar na minha vida e a vida material o primeiro. Então Jesus tem que ser o primeiro em todos os aspectos da minha vida. Em todos. Agora, nós não estamos priorizando Deus. Se alguns não estão priorizando Deus, você está carregando fardos inúteis. Segunda coisa, não estamos fazendo a escolha certa. Qual seja, substituímos o culto a Deus por uma noite de comes e bebes. Estamos desempregados e pedimos-lhe um emprego. E ele, então, por seu amor, nos abre uma porta. Mas sequer oferecemos a ele um culto em ações de graças e sequer lhe ofertamos as primícias. Mas saímos para comemorar com os parentes e amigos. E Deus que abriu a porta, ó, não estamos nem aí. Acontece isso, pastor? Sim ou não? Acontece. Por quê? Porque Deus quer ocupar o primeiro. Ele abriu a porta para você. Renda-lhe graças. Ofereça um culto em ações de graças. Dê a primazia. Pegue uma oferta, entregue em retribuição. Deus abriu uma porta para mim, eu quero dar uma oferta. Alguns até deram o seu primeiro salário. Eu me lembro aqui, foi o filho do Pimentel. Logo depois daquele processo todo que ele passou aí com o Pimentel, que quase morreu, e graças a Deus você tinha carteirinha de presbítero, né? Escapou da morte quando ele perguntou que era Betel, não foi isso? E você escapou ali porque Deus estava contigo e está com você ainda. E o filho dele trouxe uma oferta de 20 mil reais e disse para mandar para missões Índia e África. E nós mandamos 20 mil reais, 10 para a Índia e 10 para a África. E com aquilo lá o pastor comprou um barco, fez um trabalho lá de evangelização para pegar peixe, para servir para as pessoas. Foi uma bênção, mandou agradecer. Nós demos um diploma ao filho dele de missionário fiel. Ou seja, quando nós fazemos isso, somos muito mais abençoados. Porque se Deus tem o governo de todas as coisas, por que a gente então não prioriza Deus? Por que Deus é o segundo plano na nossa vida? Nós não fazemos a escolha certa. Nós vamos comemorar com os amigos, com os parentes, esquecemos de comemorar com Deus, com os céus. Sim ou não? Doeu um pouquinho, né? Mas é isso. Terceiro, não estamos discernindo as coisas que convêm das que não convêm. Paulo vai afirmar isso. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não me permitirei ser dominado por nenhuma delas.
1 Coríntios 6:12. Nesse sentido, se há alguma coisa que está nos dominando, deixou de ser embaraço. Porque o embaraço, ele é um peso para a vida cristã, mas não é pecado. Mas no momento que esse embaraço já dominou você, já se constitui pecado. Aí já deixa de ser um embaraço, passa a ser pecado. Passa a ser pecado. E nesse sentido, nós não estamos sabendo discernir as coisas. Tem coisa que convém você, mas tem coisa que não convém você. Então, pastor, isso é pecado? Não, não é pecado, não convém. Não é pecado, mas não convém, não fica bem. Não fica bem eu, como pastor, botar um shortinho e tirar uma foto na praia com aquele barrigão enorme. Como eu já vi vários. Não convém, é pecado? Não, mas não convém, não fica bonito. Eu acho que o pastor também não vai entrar de terno. Mas, pelo amor de Deus, bota uma camiseta. Eu tirei uma foto na minha piscina no dia 31 de dezembro, de camiseta. Ninguém via o meu short, mas a camiseta dava para ver. Aí um irmão lá do Rio botou assim: pô, pastor, você é muito caxia, tirando foto dentro da sua piscina de camiseta. Eu estou aqui para mostrar meu corpo feio para todo mundo? Não estou. Tem coisa que não convém porque é feio. Tem coisa que não convém porque é feio. Irmã botar a barriguinha de fora, parecendo o sinal da cruz. Não fica bem, não convém. Não convém. Então tem coisa que a gente, se não aprender isso, a gente então é primário. A gente está muito menino, não sabe distinguir a coisa que convém da que não convém. Uma outra coisa, por que que essas outras fontes geram embaraço? Porque não estamos conseguindo fixar os olhos em Jesus. O escritor vai dizer, olhando para... Então para de olhar para a minha vida. Fala para o teu irmão aí, para de olhar para a minha vida. Tem gente que fica olhando a vida do outro. Vai lá no estacionamento para ver qual carro que o irmão comprou e isso aí está bem, ó. Aí. Pare de olhar para a vida dos outros. Olha para Jesus, meu irmão. Tu está olhando para a vida, vai na casa do irmão, fica olhando tudo. Olha para Jesus. O escritor diz, olhando para Jesus. Então, nosso foco mais exagerado, está nas coisas da vida e nas coisas de interesse material. E é isso que está nos tirando o foco de Jesus. A gente se impressiona, a gente fica feliz de ver alguma coisa fora dos olhos de Jesus, olhando para Jesus. Nesse sentido, Jesus fala assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que vinha carregando um fardo tremendo do mundo, e agora deixaram, e estão carregando ainda alguns outros fardos, mas vem a mim, deixa sobre mim os seus fardos, e eu vos aliviarei. E ele diz assim, e encontrareis descanso. Por que que a gente não está encontrando descanso, ter paz, segurança, confiança de que Deus está no controle de tudo? Porque nós não estamos fixando os olhos nele. Há uma preocupação exagerada com o amanhã, preocupada com o dinheiro, preocupado com a vida social, preocupado com a vida material. O que vale mais? As coisas ou a vida? Então foque-se na vida, porque o dia que você morrer, no teu caixão não vai entrar dinheiro, ações, joias, nada disso vai entrar no seu caixão. Mas a tua alma vai para a presença de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Já estou concluindo. Estamos mais preocupados com as coisas da vida material. Quando menos percebemos, estamos sendo vencidos na carreira cristã, sem ao menos ter chegado ao final da carreira. Nós nem chegamos, estamos no começo. Uma outra coisa séria, que é um outro fator que gera esses embaraços, é o abandono ao devocional. Eu não vou nem
alongar nisso aqui, porque isso parece que vira hábito falar. Mas há crentes que não lêem a Bíblia em casa. Não olhe para o lado, vão pensar que você está jogando indireta para ele. Não oram em casa. Não vigiam. Não encontram força para viver a vida cristã de piedade, de justiça, de fé. E Jesus disse uma frase inesquecível e que não se pode ser abortada, desprezada, abandonada. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Ele diz assim, vigiai porque a carne é... Se a carne é fraca, faz esse estrago todo, imagina se ela fosse forte. Mesmo sendo fraca, ela faz um estrago tremendo. Um outro ponto também que gera embaraço na vida é estamos mantendo comunhão com os infiéis. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Escute isso. Há crentes que adoram estar em roda de amigos infiéis, adúlteros, amantes do mundo, beberrões, maledicentes, e por vezes não tem tempo de vir para a igreja, para a casa do Senhor, de adorar a Deus com os santos. Vivem mais no lazer e no prazer do que no verdadeiro viver. Portanto, se você está mantendo comunhão com os infiéis, diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. És um crente embaraçado, porque esses embaraços estão te levando ladeira abaixo, você não está percebendo. E Deus mandou dizer para você, deixa o embaraço, deixa o embaraço. Quer saber um pouco mais? Outra fonte que está gerando embaraço na vida cristã. Estamos mais logados nas redes sociais do que nas coisas de cima. Sim ou não? O que é que Paulo disse? Pensai nas coisas que são do alto, de cima. Quanto tempo você passa pensando nas coisas de cima? E aí vai definir quem é você. Escute isso. Vocês que são jovens. O Brasil é campeão mundial, ou melhor, é um dos campeões mundiais em tempo de permanência na internet, nas redes sociais. O Brasil ocupa o 3º lugar. Um brasileiro fica 9 horas e 14 minutos conectado. A fonte, o site e o IAR social. Essa é a fonte. Esse instituto fez uma pesquisa e declarou que o Brasil está em 3º lugar, com 9 horas e 14 minutos. Só perde para 2 países. Primeiro, para a Tailândia, que fica 9 horas e 38 minutos, e para as Filipinas, que fica 9 horas e 24 minutos. O Brasil está em 3º lugar. Um dia, ou melhor, uma fração do dia, considerável logado nas redes sociais. Não é pecado usar redes sociais. Repita comigo, não é pecado usar redes sociais. Não, não é pecado. Mas esse tempo se torna um embaraço, um peso. E não há cristão que sobreviva, correr a carreira cristã na pista que leva para o céu, com este embaraço na sua vida. Ficando 9 horas no computador, 9 horas logado, que é a expressão usada. Ou seja, a rede social, ela não alimenta a tua alma, alimenta o seu nível de fofoca, alimenta o teu nível de sensualidade, alimenta o teu nível de prazer, alimenta tantas outras coisas, menos a tua alma. E todo pecado traz um peso, embora nem todo peso seja pecado. Então o que a gente faz? Está na hora da gente reverter esta situação. Ou a gente vai continuar assim a carreira,
mas daqui a pouco nós estamos enfraquecidos, e aí Paulo vai perguntar de novo, corrieis bem, quem vos impediu? Quem está impedindo você? Quem está impedindo você? Quem está impedindo você? Quem está impedindo? A sua resposta é crucial para você se autodefinir diante de Deus. Mas a Bíblia fecha aqui dizendo, deixando todo o embaraço, vamos dizer assim, deixando todo o embaraço pela carreira proposta. Nós recebemos, quantos aqui são crentes em Jesus? Levante a mão. Levante, fica bem alto assim, bem alto. Esse negócio de mãozinha assim, eu fico preocupado. Levanta a sua mão assim, homem principalmente, ficar com a mãozinha assim, eu clamo logo pelo sangue. Olha que coisa linda aqui, olha quanta gente aqui é crente em Jesus. Abaixa a tua mão. A palavra deixando todo embaraço no grego é apotiteme. Apotiteme. Já determina a primeira regra para você deixar o embaraço. Pois o sentido desta palavra, apotiteme, que é deixar, apotiteme, é colocar de lado. O que é que nós precisamos fazer? Colocar de lado tudo isso que nós estamos falando aqui sobre embaraço. Segunda coisa, a palavra quer dizer lançar fora. Nós temos que abrir mão desta vida social exagerada, desta preocupação exacerbada com o vil metal. Precisamos ainda colocar à parte, e interessante que a palavra apotiteme vai dizer colocar à parte, no sentido de colocar para o lado de fora. Ou seja, arranca da tua vida. Outro sentido da palavra apotiteme é jogar longe, para longe, no sentido de jogar para fora, arrancar de dentro de si isso. Indica também que não é algo tão difícil que não se possa fazer. Ademais, para nós fazermos isso, se nós não tivermos força, o governo de Deus trabalha pelo agir do Espírito Santo, porque Romanos 8, 26 e 27 vai dizer que ele nos assiste nas nossas fraquezas. Se você tem uma fraqueza e não está conseguindo, pede ajuda ao Espírito Santo, pede ajuda ao Espírito Santo, pede ajuda ao Espírito Santo. Segunda regra, devemos fazer uma autoavaliação do nosso proceder diário. Com o auxílio da consciência, nós vamos entender o panorama da nossa carreira cristã. Se nós estamos embaraçados com as coisas deste mundo, porque nós não podemos viver uma vida cristã com embaraços, porque nós vamos cair lá na frente, vamos ser impedidos. Terceira regra, a Bíblia vai nos dizer, em 2 de Timóteo, capítulo 2, versos 4 e 5, nenhum soldado, preste atenção nisso que já estou terminando aqui, nenhum soldado em serviço se permite envolver com negócios da vida civil. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil. Porquanto o objetivo do soldado é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Isso é o que está lá em 2 de Timóteo, capítulo 2, versos 4. Ora, nesse sentido, da mesma forma, Paulo vai dizer assim, da mesma forma que um soldado não está preocupado com as coisas da vida civil, ele está preocupado em cumprir a ordem lá do comandante, do quartel, de seguir aquilo fielmente, porque tem disciplina. Paulo está dizendo assim, da mesma forma, nenhum atleta, e ele fala nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Essa é a melhor tradução que eu achei. Se não competir de acordo com o regulamento. Ninguém será coroado se não competir de acordo com o regulamento que Deus estabeleceu para o modus operandi na nossa vida cristã. Vamos nadar e quiçá morrer na praia? Então, precisamos tomar cuidado e jogar fora apotiteme, lançar para longe apotiteme, tirar da nossa carreira esse peso, da nossa vida esse peso, apotiteme. E a quarta regra, o escritor exorta-nos
nos esforçar vigorosamente na presença das testemunhas. Aí, quando ele fala das testemunhas, alguns ficam pensando que as testemunhas do passado estão lá no céu torcendo pela gente. Eu já li autor que falou isso. Na verdade, não é isso que o texto quer nos dizer. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, tem sentido de dizer que aquelas testemunhas de Hebreus 11 dão testemunho para nós de que todos os que são fiéis a Deus, Deus vai honrar ao final. Essas são as testemunhas. As testemunhas dão testemunho, dizendo assim, olha, nós não somos espectadores de vocês. O que acontece é que Deus pode fazer por vocês muito mais do que vem fazendo. Porque se você não quiser mais de Deus, tu vai ficar na nico. E essa quarta regra, que é esforçar-se vigorosamente, ela faz sentido. Porque nós temos o testemunho em Hebreus 11, homens que foram cerrados, cortados, e gente que não alcançou promessa. Deus prometeu, ele não alcançou. Por isso que aquele hino que diz que as promessas vão se cumprir, antes de eu morrer tem que se cumprir, isso é teologia errada. Muita gente morreu na esperança das promessas. Nem todas as promessas. Sabe por quê? A maior esperança nossa está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por sinal, a minha já morreu. A minha esperança já morreu. E a sua já morreu? Quem a esperança já morreu aí? Pouca gente, né? A minha esperança já morreu. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Jesus Cristo, esperança nossa. Fechando aqui. Quinta regra. Acima de tudo, urge fixar os olhos na fiel testemunha, que suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus, e segundo o Apocalipse 5, Apocalipse 1:5, ele foi coroado. Como é que a gente vai receber o laurel se a gente está cheio de embaraço? Temos que olhar Jesus como o Senhor de nossas vidas, que governa todas as coisas, e lançar fora os embaraços, pois ele nos oferece o maior exemplo de que ele abriu mão de tudo na sua carreira, e por isso o escritor de Apocalipse 5:5 diz que ele foi coroado. Se você quer receber uma coroa, um dia você vai receber se você não abrir mão, se você não abrir mão de Jesus e abrir mão dos embaraços. O embaraço não é necessariamente um pecado que estejamos cometendo. Ou seja, não significa que a pessoa está cometendo um grave erro, mas está prejudicando a sua carreira cristã. E o cuidado de Deus é tão grande conosco, que ele nos orienta, pelo seu governo, a abandonar esses embaraços. Ele tem reservado para nós uma coroa que Paulo dá um nome em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 8. A coroa da justiça. E ele diz que o Senhor não vai só dar para mim essa coroa, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Mas para amar a vinda de Jesus, a gente tem que tornar Jesus como foco. Não deixar que esses embaraços da vida nos faça atrapalhar a nossa caminhada. Talvez a sua vida esteja atrapalhada. Talvez a sua vida esteja embaraçada. Talvez a sua vida esteja se tornando um fardo. Eu não vou dizer para você além do que já disse, mas posso ratificar que tudo o que disse, de que se você não abrir mão desses embaraços, sua vida vai ficando pior a cada dia. Em nome de Jesus, abra mão dos embaraços. Comece a dedicar-se a Deus, porque a vida não consiste naquilo que você está realizando aqui para o seu bem. Paulo disse, se pensarmos somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Eu não quero ser miserável. Eu acredito que aqui ninguém quer ser miserável. Nós não queremos. Nós queremos ser homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, pessoas de Deus. E para tal, nós temos que abrir mão de todo o embaraço. Então vamos nos desembaraçar. Fique de pé em nome de Jesus. Essa foi a palavra que Deus mandou dizer aqui hoje.
Deus.